Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrada em estar aqui e quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. É muito importante a gente se encontrar, não é? A gente se conhecer, a gente olhar, principalmente depois desse período de pandemia que a gente ficou isolado, né? Então, eu acredito que esses encontros são para a gente comemorar a vida, né? Agradecer a vida. Quando você fala de leitura, é muito difícil, assim. A minha formação, ela foi toda cheia de voltas, de sinuosidades, né? De morrinho, sabe? Quando a gente está sendo alfabetizado, lá no pré-primário, que a gente começa a fazer aquelas sobe morrinho, desce morrinho, assim foi a minha formação. Eu não tive acesso aos livros muito cedo. A minha alfabetização se deu em retalhos de jornais, né? Agora, livros, eu demorei muito tempo ler um livro inteirinho. Eu lia muita poesia que vinha nos jornais, em revistas. Agora, um livro que me impactou, né? Eu já era, então, escritora, mas 2 grandes autores me impactaram. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e Paulo Freire. Esses 2 autores, de uma certa forma, me constituem enquanto ser humano consciente das minhas responsabilidades, né? Agora, quem me inspirou a escrever, eu acredito que foi a convivência com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Ele não me deixou alfabetizada, mas ele chegava cansado do trabalho e ele botava eu numa perna, meu irmãozinho na outra, e ele lia conto de fadas para nós. Eu, muito pequenininha, eu achava que meu pai era mágico, porque eu não via o que ele via. Eu não sabia decodificar aqueles símbolos, né, que são as letras, as sílabas, as frases. Eu não conseguia e ele conseguia. Então, daí nasceu o meu desejo pela leitura e automaticamente pela escrita. Eu devo isso ao meu pai. Qual foi o seu primeiro livro? Quais foram as ideias que impulsionaram essa primeira escrita? E como você foi construindo o seu percurso na escrita? Então, quando eu era criança, eu tinha 2 paixões. Era as nuvens no céu, com as quais eu fazia desenhos, e os homens e mulheres instruídos na terra. Eu era apaixonada por quem sabia ler, escrever, né? Eu me aproximava muito dessas pessoas. Agora, o meu primeiro poema, eu escrevi aos 18 anos, foi uma canção para Jesus, é um hino. E o primeiro livro que eu escrevi, eu estava o que a gente chama hoje de ensino médio, na época era colegial. Eu estava no 2º ano do colegial, quando o professor de educação artística pediu um trabalho para os alunos e ele deixou bem claro que a gente ia fazer de acordo com as nossas aptidões, né?
E aí eu fui para casa, escrevi 5 contos, 2 poemas, fiz um livro artesanal, acho que ele está aqui, peraí. Eu fiz um livro artesanal, que é esse aqui, 5 contos sem desconto e de quebra 2 poemas. Aqui é um trabalho de escola, só que é assim, o trabalho de escola foi um livro todo cheio de lantejoulas, todo arrumadinho, né? Esse aqui os amigos me ajudaram a publicar, né? A diagramar, mandar para a gráfica, tudo. E aqui eu fazia parte de um movimento que se chama CAPES, é muito difícil, que é tudo misturado. São a minha formação, a minha militância cultural junto ao CAPES, no movimento feminista, então era muita coisa, é muita coisa junto. E aí eu faço desse movimento que se chama CAPES Artes, e todos nós tínhamos nome artístico, né, pseudônimo, e o meu era Vitória Régia. E por que a gente tinha esse nome? Nós tínhamos um grupo, nós éramos um grupo de 28 poetas, e o nosso sonho era publicar. Então a gente mandava os originais para as editoras, e elas devolviam, sem nem abrir. Aí, num dos encontros de poetas, um poeta perguntou, mas por que eles não se dão o trabalho de ler? Aí eu falei, porque a gente não tem nome. E aí, um poeta, que se chama Rodrigues do Nordeste, ele era nosso diretor cultural, ele inventou um batizado cultural e deu nome a todos nós. Então, todos aqueles poetas tinham um nome artístico, esse era o meu, Vitória Régia. Eu queria perguntar para ela sobre o Instagram dela. Não sei quantos vocês usam o Instagram, gostam de curtir as redes sociais. O Instagram da Maria é @casa_do_silêncio. Então, para vocês acompanharem o trabalho dela nas redes sociais. E eu queria perguntar para você, com tanta coisa que você tem a dizer, com tanta coisa que você faz, com tudo que você já escreveu, de onde veio o nome A Casa Silenciosa? Esse nome do Instagram, ele veio de um poema que eu escrevi, que está nesse livro aqui, Abscesso, né? Que é Casa do Silêncio. Se vocês permitirem, eu leio para vocês. Por favor. Esse livro foi publicado em 2019 pelo selo editorial Capsianos, que é um selo do CAPES Artes. Casa do Silêncio. Esvaziando as palavras para silenciar e encontrar-me com vazio a espargir os instrumentos do barulho guardados na casa do silêncio sob a proteção do sol. Na floresta dos desejos vãos, sigo os rastros deixados pelos silêncios, pseudo-silêncios, a esvaírem-se quais brumas da manhã sob os primeiros raios de sol. E nessa floresta encantada dos desejos, os meus rastros confundem-se com os rastros dos sonhos abortados em mim e impedem a minha comunicação com o silêncio e minguam a minha potência de treinar os meus sentidos para esvaziar-me dos desejos, das tagarelices, do orgulho, das vaidades e do medo da noite. E na busca do silêncio encontro o ouvidor das almas no vazio de mim. Conto-lhe das minhas dores e já não tenho dores.
na minha relação com os seres do silêncio, nessa viagem em busca de mim mesma, com o ego ferido, 1000 vezes magoado, elfos me levam ao meu interior, onde a brisa sopra leve no silêncio do vento, guardada pelo sol que aquece a casa do silêncio, abrigo de todos os sons que invadem o universo e reverberam nos elfos que me conduzem à inércia. Casa do silêncio. Que privilégio poder ter você aqui lendo essa poesia tão linda. Obrigada. Na Casa do Silêncio. Obrigada. E você falou, né, de tantas atuações, tantas frentes de atuação. E eu queria que você contasse um pouco sobre o CAPS, sobre a relação que o CAPS tem com o território do Grajaú, como começou, como as pessoas também chegaram, como os artistas circulam no CAPS. Gente, CAPS Artes é um projeto que nasceu no final dos anos 80 e ganhou registro de nascimento, que é o estatuto, em agosto, né, de 1990. Então hoje a gente conta 32 anos, quase 33. E começou na minha casa. Eu tinha um trabalho com crianças, depois com as mães. Entre as mães e os pais eu descobri artesãos, aí montamos oficina comunitária de artesanato, aí foi o tempo que eu fui fazer o ensino, o colegial, e aí meu contato com os professores, né, terminei montando uma biblioteca para a comunidade, aí era a feira de artesanato, as crianças, a biblioteca, e de repente a gente monta um grupo de poetas, aí de repente a gente cria recitais poéticos, e era tudo dentro da minha casa, né? Tudo. A minha casa era o centro cultural. E aí a gente foi fazendo, criando rodas de construção de conhecimento, né? Então hoje a gente tem um trabalho com rodas de construção de conhecimentos, né? Como o café filosófico, a roda das psicologias, roda de poesia, roda da infância. A gente tem um trabalho assim muito grande. Por que eu digo que é muito grande? Porque são poucas pessoas trabalhando muito. Então é muito, né? Nós somos um número de mais ou menos 40 voluntários, né? E aí a nossa luta o nosso CAPS se chama Centro de Arte e Promoção Social. Então a gente se dedica à arte. A promoção social nossa essa coisa de nutrir o outro daquilo que ele tem. Por exemplo, vocês estão aqui. Quem sou eu para ensinar alguma coisa a vocês? Cada um de vocês tem um potencial enorme, um repertório de vida, de experiências. Então o que a gente faz no CAPS Artes? As pessoas vão chegando, e aí que está o segredo. A gente não fala, você vai fazer isso e você vai fazer aquilo. A gente pergunta, o que você gostaria de fazer? Qual o seu sonho? Qual o seu desejo? Eu quero fazer isso. Então a gente vai te ajudar a colocar o teu sonho em prática. Então o CAPS Artes é a casa dos sonhos, da realização de sonhos. E a gente está há 32 anos realizando sonhos, né? Uma menina chegou lá e falou de um podcast. Aí de repente a gente tinha um podcast.
Aí chegou um professor e disse: eu gostaria de fazer alguma coisa na área de psicologia. Opa, vamos criar roda. Aí chega um grupo de professores: ah, mas a gente gostaria de falar de educação. Opa, vamos criar roda de educação. Então, a gente não criou as rodas para as pessoas frequentarem. As pessoas criaram juntamente conosco. E até os nossos eventos, quando a gente faz carreata poética, a festa de aniversário do Capes Artes e outras atividades, a gente não faz só, a gente convida os outros coletivos para que eles nos ajudem a planejar e a executar. Então é um trabalho muito comunitário, valorizando muito o coletivo. Então acredito que por isso a gente completou 32 anos, a gente passou. É isso. Agora eu quero falar do Capes Artes, que a gente tem um selo escola, um selo editorial, que assim, a proposta é as pessoas, os escritores, eles participam desse ateliê de escrita, dessa oficina de escrita, e aí a proposta é que o selo publique esses autores. Não é uma editora assim que você vai lá e leva seus originais, não. É composto no próprio ateliê de escrita que a gente tem. Eu trouxe 2 livros, esses 2 aqui. Eu trouxe 2 livros que é uma experiência nossa no ateliê de escrita. Aqui esse livro chama-se Escritos ao Extremo, só literatura, pessoas das mais variadas idades, das mais variadas profissões, né? E grau de escolaridade também variado. E a gente fez literatura aqui. Aqui a gente fez literatura, mas a gente ousou filosofar um pouquinho, que é filosofia escrita ao extremo. Então, como é que funcionou isso aqui? Por que extremo? Né? Porque nós somos do extremo sul de São Paulo, Grajaú. Isso aqui foi ao extremo das nossas forças, porque a gente fazia isso aos domingos. Nós nos reuníamos aos domingos, né? Aí tinha pessoas aqui que tinham formação acadêmica, pessoas que tinham ensino médio, pessoas que tinham ensino fundamental, enfim. Mas aí, qual foi o segredo para funcionar e todo mundo publicar junto? Todo mundo se ajudou. Todo mundo aqui, o grupo todo revisou, o grupo deu palpite, porque assim, sabe, às vezes a pessoa não tem uma escolaridade alta, mas ela tem uma sensibilidade que ela diz exatamente aquilo que a gente precisa para encaminhar um trabalho, né? Então, eu quero falar de uma moça aqui, que está nos 2 livros, que ela é diarista. E qual era a tristeza dela? É que ela escrevia poemas, mostrava para as patroas, e as patroas não acreditavam nela. E sabe por quê? Porque nós confundimos poder aquisitivo com poder intelectual, né? Felizmente a favela hoje está se insurgindo, mostrando a que veio, mostrando o seu potencial, não é? A gente pode não ter o vil metal, mas a gente tem uma coisa que ninguém tira de nós, que é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir, de interagir, mas de alguma forma
nos deixam de lado, né? Eu lembro, porque eu morei, não sei se vocês conhecem a favela das Imbuias, na Vila São José, morei lá 5 anos e 5 meses. É como se fosse algo à parte na sociedade, e nós não podemos aceitar isso. Daí a importância de nós fazermos parte desses coletivos, ocuparmos um espaço como esse, para que nós possamos ficar fortes. Porque é assim, gente, eu aprendi com meu pai que se a gente juntar fraqueza, a gente faz força. Porque eu sou fraca, você é fraco, o outro é fraco, mas quando a gente se junta, a gente fica forte. Não é? A gente constrói obras faraônicas. Porque agora o que falta a gente fazer? Se o mundo não acredita em nós, nós precisamos acreditar. Né? Que o mundo inteiro não acredita em nós, tudo bem. A gente acredita e a gente vai para as cabeças e a gente termina mostrando a que a gente veio, né? Então, essa moça, ela, pelo fato de ser diarista, ela era considerada uma pessoa que era incapaz de escrever um poema. E, no entanto, ela escrevia muito. Nós não ensinamos nenhuma dessas pessoas aqui a escrever. Elas sabiam. O que a gente fez? A gente promoveu o encontro, elas se ajudaram e elas fizeram isso aqui. Eu estava lá como mediadora, assim como Thaís está aqui. Né? Inclusive, eu publiquei junto com o grupo, eu coloquei os meus poemas à disposição para o grupo ler, para o grupo colocar defeitos, dar dicas, né? Agora a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. Humildade, para dizer assim, quando eu fiz curso de pintura em tecido para pintar pano de prato, sabe? Aquela mesa grande, aquele grupão de mulheres pintando, eu tinha uma dificuldade tão grande com aquele molde vazado, sabe? Eu não conseguia fazer ensombreamento, eu não conseguia. E a minha vizinha do lado não conseguia riscar o tecido. Então o que eu fazia? Eu riscava para ela e ela fazia o molde vazado para mim, o ensombreamento. Aí quando menos esperamos, as duas sabíamos fazer tudo. Então é isso que a gente precisa fazer. É ter humildade para aprender com o outro e não engavetar o nosso conhecimento. Levar para o outro com generosidade, né? Fica até difícil falar mais alguma coisa depois do que você disse. Eu queria saber se alguém queria fazer alguma pergunta, queria dizer alguma coisa para a Maria. Esse espaço também, se alguém quer alguma pergunta, eu acho que a Maria trouxe muito essa questão de como, às vezes a gente acha que a gente precisa publicar um livro para ser um escritor, que a gente precisa atuar num filme para ser atriz, e às vezes essas potencialidades estão dentro de nós e a gente desconhece. Então, queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Duas. Bom, vou colocar o microfone. Meu nome é Fátima, eu gostaria de saber da senhora onde a senhora nasceu no Ceará. Só isso. Olha, eu nasci em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Só que eu nasci em 1950. Era muito mais rural do que se pode imaginar, né? Pode. Pois é, eu nasci no Ceará,
em Boa Viagem, 3 horas antes de Fortaleza. Olha. Minha família toda mora em Fortaleza. Eu Olha. morava no interior de Fortaleza. E minha formação, que eu comecei, meus filhos eram professores, minhas filhas, e eu fui aprendendo tipo Paulo Freire, nas árvores, contando, porque eu ia sozinha para a escola, que era longe, vocês sabem, mas eu vim no 4º ano primário. Então, como eu não sabia contar, eu contava pedrinha, porque minhas filhas davam aula. Então, eu tenho muito sentimento pelo Paulo Freire, porque eu fui aprendendo sozinha, cantando, jogando pedrinha. E eu gostava muito, quando eu ia em Fortaleza, eu fui conhecer a universidade, eu queria conhecer muito mais. Aí depois, por causa da seca, eu vim para São Paulo. Morava numa fazenda, lá no interior de Boa Viagem. Boa noite, eu sou a Neia, né? E primeiro dizer que eu estou assim lisonjeada, agradecer, muito feliz por estar aqui. Eu acredito que todos que estão aqui, eu acredito assim, vendo a Maria Dani falar, a gente começa a pensar o quanto a gente tem potencial e quanto a gente precisa explorar esse potencial. E eu vou dizer uma coisa, não talvez não seja uma pergunta, mas é mais uma questão de falar para você assim, eu gostaria muito da sua ajuda e gostaria muito de escrever um livro. Eu estou para escrever há 5 anos a história da minha infância, que são mais de 40 anos, e eu não consigo colocar isso no papel. E vendo você falar, e você trazer para a gente que aquela coisa de unidade, de você, integralidade com as outras pessoas, o quanto me deixou com vontade de fazer. Tá bom? Olha, uma escritora aqui hoje, bacana. Oh, meu Deus, obrigada, viu? Obrigada a você pela pergunta, obrigada, Neia, pela tua observação. É assim, durante muito tempo, o conhecimento ficou enclausurado nas universidades. Só os iluminados tinham acesso, né? Quem estava com o pé no chão não tinha acesso. Então se criavam cursos de acordo, segundo os movedores da educação, de acordo com o nível intelectual das pessoas, né? E é um absurdo medir o nível intelectual das pessoas pela sua condição econômica, que não é culpa, em virtude da exploração que a gente vive, da falta de oportunidades, não é? E aí, a desigualdade é berrante, uns têm muito, outros têm nada, mas isso não mede a nossa capacidade, não mede, né? O que nos falta é oportunidade. Então, assim, durante muito tempo o conhecimento ficou na mão de uma minoria e a grande maioria ficou alheia e de uma certa forma ignorante no sentido de ignorar os caminhos, né? E o que acontece? Não era aceito que pessoas simples escrevessem. As pessoas não sabem escrever, e daí se comunicam. Então, a dica que eu dou é o seguinte: não tenha medo de pôr no papel do jeito que você sabe, porque o mais importante na escrita de um livro são as ideias. Vocês sabiam que tem muita gente por aí escrevendo, mas que existem os revisores? É o pessoal que revisa.
e encontra muito erro em gente muito sabida. Pode ter certeza disso. Então, não é para ter medo de pôr no papel do jeito que você está pensando, porque você não pode perder a sua ideia. Tem um autor que ele diz o seguinte, que as ideias são como as mulheres, a ideia é como a mulher amada. Se você não escreve logo, assim como a mulher amada vai embora, porque você não pediu em casamento, a ideia também vai embora. Então, o que nós não podemos perder é a ideia. Aí é aquela coisa da roda, do coletivo. Olha, eu escrevi isso aqui, vou ler para você. Foi assim que eu comecei, e eu lia para os meus filhos. E de repente eu estou escrevendo romances, mas não foi assim da noite para o dia. O romance que eu publiquei o ano passado, que é esse aqui, Memórias de Maria e um pouquinho de mim, foram 6 anos de dedicação. 6 anos. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês: quem quiser escrever, precisa ler. Precisa ler. Mas ler tudo, até bula de remédio, gente. É para ler tudo que aparecer. Tem que ler. Porque a leitura é a base da escrita, né? Quando a gente lê, a gente conhece, a gente se expande, conhece um mundo, né? Um mundo diferente do nosso. Então é isso, gente. Olha, ler bastante, colocar as ideias no papel, sem censura, porque assim, a primeira pessoa que censura a gente é a gente mesma. Então, vamos ter compaixão de nós, vamos ter paciência com a gente, vamos ser solidários, eu comigo, e vamos anotar as ideias no papel, e guardando. Aí um dia de folga, aí encontra aqui no instituto, vamos marcar com o pessoal lá, para a gente trocar, o que você escreveu, e você, o que escreveu, eu escrevi isso, junta, de repente faz um texto coletivo, sabe? O mais importante é começar. Eu estava conversando com a Maria e ela estava contando que ela escreveu um livro baseado numa peça de teatro. Eu queria que você contasse o processo dessa peça de teatro, essa múltipla forma, né, de fazer arte, né? Escrevendo a peça de teatro, virou um livro. Queria que você contasse esse processo. É uma pergunta muito oportuna, porque vem aquela coisa lá de que para escrever uma peça de teatro precisa ser formado em artes cênicas. Eu nunca fiz artes cênicas e eu escrevi uma peça de teatro intitulada A Florista para os meus filhos. E eu olhei para os meus filhos, olhei para cada um deles virou um personagem, eu criei uma história e saí com eles por aí apresentando a peça de teatro. E depois eu peguei o texto e transformei nesse conto de fadas, ainda como Vitória Régia, né? E essa ilustração é de um aluno meu, ele tinha 16 anos na época. Eu soube que ele fazia grafites, então eu o convidei, ele foi na minha casa, e eu li o texto para ele e pedi para ele ilustrar. Então, assim, eu não pedi um professor amigo meu, um colega, não, eu pedi para um aluno. Por quê? Porque a gente precisa valorizar os talentos que aparecem na vida da gente. Os professores de arte já estavam formados,
já tinha seus salários, já tinha sua vida acadêmica, né? O menino não, 16 anos, segundo ano do ensino médio. Então, ele hoje é um artista famosíssimo. Alguém aqui conhece Mauro Neri, do Veracidade? Pois é esse menino. É um livro todo, é um livro que é para pintar, né? É um conto de fadas mesmo. E é isso, gente. A gente precisa aprender também a valorizar o talento do outro. Sabe? A gente quer que o nosso talento seja valorizado. A gente precisa valorizar o do outro. Nós estamos vivendo uma época que ou a gente dá as mãos e caminha juntos, um olhando para o outro. Sabe, eu costumo dizer que a gente precisa resgatar a consciência de bando. Nós somos um bando. No momento difícil da nossa vida. Então a gente precisa se juntar, e é um pelo outro. E a gente começa por essa valorização do talento do outro. O outro que cozinha bem, o outro que limpa uma casa, que lava uma roupa, sabe? Ou que pinta um tecido, ou que escreve um verso, ou que pinta uma parede, que faz um grafite. A gente tem que começar a observar o que o outro faz e a valorizar, a elogiar, porque aí a gente cria uma coisa chamada empatia. Quando a gente menos espera, o nosso talento está ali, visto, valorizado, reconhecido pelos nossos, né? Porque o mais importante é a gente ser valorizado e reconhecido pelos nossos, por aqueles que caminham conosco. Isso é o mais importante. Eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa, quer perguntar. Então, Maria, para a gente encaminhar para o final, eu queria que você falasse dos seus livros publicados e queria que você falasse do seu Instagram, da sua, de como você está nas redes sociais, para as pessoas também acompanharem o seu trabalho, conhecer mais o seu trabalho também. Tá bom. Então, como vocês viram, eu comecei a minha carreira de escritora com o livro 5 contos sem desconto e de quebra 2 poemas, que foi um trabalho de estudante, né? Do ensino colegial, e vou dizer uma coisa para vocês, não foi EJA que eu fiz o regular, eu fiz junto com meus filhos, né? O meu filho mais velho estava mais adiantado do que eu, ele estava noutra sala, e aí o filho número 2, eu fiz o colegial todinho com ele. Depois, no pós-graduação, eu fiz com o meu filho mais velho, estudamos juntos. Então, esse foi o primeiro livro, 1991, O Reino de Roselândia, 1998. Esse livro aqui tem prefácio do meu filho, desse mais velho, que hoje é o professor Cleiton. Esse livro aqui tem a participação do meu aluno querido e da minha filha, ela que criou as atividades desse livro. A minha filha, a professora Cleane, que voltou para casa na pandemia. Voltou para a pátria espiritual de onde todos nós saímos e todos nós vamos voltar, né? Então ela deixou aqui um trabalho dela. Aí o outro livro foi esse aqui, Varal.
Esses dois que eu mostrei para vocês antes foi um trabalho bem doméstico, né? Esse aqui já saiu pela editora da gente. Esse aqui tá, tanto esses dois quanto esse já são, como é que a gente fala quando não tem mais para vender? Tá esgotado, foi esgotado. Então, aqui são poemas escritos ao longo de 30 anos, né? Aí, esse daqui eu publiquei em 2012 pela editora da gente. Esse aqui, A Lágrima e o Riso, também esgotado, é de 2017. Varal 2012, A Lágrima e o Riso 2017, Penteando a Vida 2016, Penteando a Vida é um livro de poemas e é um livro que eu dedico às mulheres, né? Porque chama-se Penteando a Vida. Eu chamei mais 6 mulheres para trabalhar. Os textos são todos de minha autoria, mas toda a arte da obra foi feita por mulher, porque eu quis evidenciar o talento da mulher. A gente precisa reconhecer o talento do outro. A partir de hoje a gente vai começar a observar o que o outro faz de bom, para a gente chegar lá e dizer: que lindo que você faz, que maravilha, né? Aí em 2019 eu publiquei Abscesso, também poesia. Em 2022 eu publiquei o meu primeiro romance, que é Memórias de Maria e um pouquinho de mim, um livro que eu demorei só 6 anos na sua confecção. Ler um poema do Abscesso? Do Abscesso eu já li. Deixa eu ler aqui para as mulheres. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou ver aqui. Eu vou ler um poema que eu fiz para minha filha, pode ser? Menina Cleane, para minha filha. Para minha filha Cleane, eu escrevi no dia 3 de fevereiro de 1991. Ela é de 82, façam as contas. Menina de perfil afilado, cabelos longos, lábios delicados, olhos amendoados, meiguice no falar, graciosidade no andar, sorriso de deusa, comportamento de nobre, flor de suave perfume que causa ciúme e provoca queixume, roçar de anjos, menina moça, flor desabrochando, é a menina Cleane que desperta emoção. Aqui, quando eu compus o poemas, quem quer fazer a conta comigo? Ela nasceu em 82 e eu escrevi em 91. 9 anos. 9 para 10 anos. Que mais? O que eu quero dizer é que eu estou muito feliz. Que eu gostaria de prolongar as horas para estar mais tempo com vocês. Porque estar com vocês aqui me remete o meu tempo de embuia, sabe? É um tempo que a gente morava em barraco de madeira, passava frio, era um banheiro para 5 barracos, mas tinha uma coisa tão bonita, a solidariedade. E a música? A gente escutava música de todas as regiões do Brasil, porque tinha gente de tudo quanto é lugar. Nossa Senhora, né? Então é assim, a gente precisa valorizar o que é. A gente não tem que se preocupar com o que a gente não tem.
A gente precisa valorizar o que a gente tem. Tanto em termos de capacidade de criar, de fazer alguma coisa, na profissão, no artesanato, nos trabalhos manuais, a capacidade de andar no centro da cidade, como uma cidade que São Paulo, que é dificílima de andar. Então, a pessoa que não usa um GPS e anda pela cidade e volta para casa é um talento. É uma inteligência espacial maravilhosa que essa pessoa tem. Então a gente tem que começar a valorizar as coisas boas que o outro tem e começar a trocar. Vamos trocar. A roda não pode parar. É um pelo outro e todos por todos, né? Se vocês me permitem, eu gostaria de ler 2 textos do meu romance. Esse romance, ele é um romance híbrido. Chama-se Memórias de Maria e um pouquinho de mim. E um pouquinho de mim é um pouquinho de mim mesmo. É um pouquinho de mim, porque assim, é um diário, mas não é o diário da minha vida, é o diário da escrita do livro. Todos os dias que eu ia escrever um capítulo, eu falava um pouco de mim, contava de mim, como é que eu estava emocionalmente, o que tinha acontecido, e aí eu seguia com o personagem. Então, Memórias de Maria, Maria é o personagem, e um pouquinho de mim, que sou eu mesma, e eu ponho data, né? Então, olha, Grajaú, São Paulo, 2 de novembro de 2017, 9h29, antes da pandemia, viu, gente? Bem antes. Dia dos Mortos. Esse dia me remete à saudade. Desde quando tomei ciência da minha existência, entendi que nós valorizamos mais os mortos que os vivos. Talvez porque os mortos nos ofereçam saudade. Nós gostamos de saudade. Os vivos oferecem preocupações, despesas, tristezas. Vemos lágrimas regando a terra da nossa existência em prol dos nossos mortos. Vemos flores arrancadas de jardins, perdendo vida para doar vida aos nossos mortos. Vemos sacrários muito bem cuidados, residência dos nossos mortos, iluminadas pelas chamas acesas para guiar sua caminhada a lugares metafísicos. Vemos procissão de adoradores a esses sacrários, morada permanente dos nossos mortos. Vemos álbuns de fotografia em exposição dizendo da nossa saudade. Nós gostamos de saudade, não gostamos de preocupações, despesas, tristezas. Não vemos lágrimas regando a terra por onde andam os nossos vivos, que morrem de descaso. Não vemos flores cultivadas no jardim da dor, só cravos de desprezo aos nossos vivos. Não vemos procissão para a reunião nossa de mutirão, para a construção de sacrários, moradas para os nossos vivos, nem chamas acesas para guiar os seus caminhos a lugares físicos em terra firme para a construção do conforto e da felicidade dos nossos vivos que vagam para o destino de ninguém. Nós não gostamos de felicidade, gostamos de saudade. Tenho muita saudade dos meus mortos, mas entendo que eles estão vivos numa outra esfera,
mas pertinho de mim nesse universo paralelo. Eles gritam aos meus ouvidos e seus gritos fazem eco no meu coração. Eles pedem para que façamos uma procissão de vivos em prol dos nossos vivos. Eles dizem que o que essa procissão de vivos fizer em benefício dos vivos, chegará a eles em forma de fluidos salutares. E todas as suas dores serão sanadas e suas lágrimas serão secadas. Os mortos gostam mais de felicidade do que de saudade. Saudade. E o finalzinho da obra, eu vou ler para vocês. Agora já 2020, né? Grajaú, São Paulo, 10 de dezembro de 2020, 0h12. Na minha meninice, conheci muitas Marias, muitas delas bem alimentadas, bem vestidas e bem cuidadas, outras, porém, maltratadas. Vi muitas Marias serem surradas pelos seus companheiros. Aqueles homens que as conquistaram um dia para namoro, noivado e casamento, após certo tempo as traíam e as surravam. Lembro de algumas vezes que saí a pedir socorro aos adultos para uma certa Maria. Os adultos me ensinaram: escute aqui, menina, entre marido e mulher não se deve meter a colher. E tem mais, se está apanhando é porque fez alguma coisa errada. Certa vez, quando pedi ajuda para uma outra Maria, ouvi de uma mulher: o marido não está batendo nela, está batendo no seu atrevimento. Na minha meninice eu conheci muitas crianças, muitas delas bem alimentadas, bem vestidas e bem cuidadas, outras, porém, maltratadas. Na minha meninice eu conheci muitas crianças, bem alimentadas, bem vestidas e bem cuidadas, outras, porém, maltratadas. Vi muitas crianças serem surradas pelos seus pais de palmatória, cinturão e até de açoite para animais. Aqueles mesmos pais que um dia embalaram seus rebentos com tanto afeto, depois de certo tempo as espancavam. Certa vez assisti na calçada da rua de um bairro muito pobre e populoso, uma mulher batendo com um pau no menino de mais ou menos 12 anos. Ele gritava por socorro. Os moradores fecharam suas portas e janelas, enquanto eu batia nessas mesmas portas e janelas, pedindo socorro para esse menino. Ninguém me atendeu. Felizmente um homem tomou o menino e o levou para uma daquelas casas. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Esse era o comentário da vizinhança. E muitas outras cenas meus olhos presenciaram, mas não quero contar, porque cada vez que se conta, se revive e se dói. O pouquinho que resta de mim sonha com o dia em que a violência seja extirpada da face do planeta Terra, que crianças, mulheres, homens e toda a variação humana se unam numa só luta contra todo e qualquer tipo de exploração, de descaso, de abandono, de discriminação, de preconceito. O pouquinho que resta de mim sonha que todos nós nos transformemos em focos de luz, para iluminar os caminhos dos caminhantes do presente e do futuro. Quanto ao passado, passou, não podemos alterá-lo, mas podemos construir um lindo presente
que por sua vez irá alicerçar um futuro sem tantas dores do seu passado. Então, vamos acender luzes?